Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-lo de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graça e deu aos seus discípulos para que estes os distribuísse, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos e o abençoou-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. 7 cestos eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Até aqui. O texto que nós lemos no livro de Marcos relata para nós que Jesus, ele se manifesta novamente e de uma forma igual à da primeira vez, fazendo a multiplicação do que lhe foi apresentado. E eu fico maravilhada como o Senhor, ele é fiel. Às vezes nós nos esquecemos daquilo que Jesus já fez na nossa vida. E ele se manifesta quantas vezes for necessário. Aqui o texto diz que outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer. Como da primeira vez também, uma grande multidão seguia Jesus. No primeiro contexto, Jesus multiplica e sobeja 12 cestos, um para cada discípulo, inclusive Pedro, que o negou, e Judas, que participava do ministério de Jesus, foram também abençoados de igual modo. O que eu entendo é que Jesus, ele sempre tem prazer em nos abençoar. Porque imagina se ele não liberasse o que sobejou para a vida de Judas. Judas teria desculpa suficiente para falar que ele não foi alcançado pela bênção. Mas Jesus abençoou ele de igual modo. Então, muitas vezes nós damos as nossas desculpas diante de Deus, sendo que o nosso coração muitas vezes é ingrato. E o texto vai dizendo aqui que Jesus teve compaixão daquele povo. Eles estavam já há 3 dias ouvindo e vendo os milagres que Jesus estava operando. E Jesus jamais ia permitir eles voltarem famintos fisicamente, porque o texto diz que eles poderiam desmaiar pelo caminho. Jesus sabe as nossas limitações espirituais, emocionais e físicas. Jesus nos conhece e sabe como trabalhar. Então, ele não vai nos desamparar em nenhuma área das nossas vidas. E Jesus dá uma oportunidade aos discípulos, quando ele fala: e se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho.
e alguns deles vieram de longe. Jesus sabia de onde eles tinham vindo, as suas residências, onde eles moravam. Jesus sabe tudo a nosso respeito. Jesus não é pego de surpresa, irmãos. Jesus sabia que aquela multidão, que aquelas pessoas que estavam ali, tinha necessidades diferentes. Mas nesse contexto, Jesus sabia que todos necessitavam do alimento físico. E Ele é o provedor. A palavra do Senhor diz para nós não ficarmos ansiosos com coisa alguma. Hoje, quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo: você não vai me pedir nada hoje. Você só vai agradecer. Porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor só pedindo. Você pode agora fechar os seus olhos e trazer à sua memória aquilo que te dá esperança? Você pode agora, nesse momento, fechar os seus olhos e visualizar que o dia de ontem, que a noite que você passou foi guardada por Ele, que Ele não dorme nem tosqueneja, como a nossa irmã falou. Ele é o guarda fiel de Israel, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que cuida da nossa vida. Então agora você seja grato ao Senhor. Feche os teus olhos, agradeça o Senhor por todo o bem que Ele tem feito todos os dias da sua vida. Quantas pessoas agora estão caminhando para uma UTI? Quantas pessoas agora estão sem diagnósticos? Quantas pessoas agora estão respirando artificialmente? Nós estamos aqui, puxa o seu ar, você está livre, você está aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, recebendo fortalecimento para mais uma jornada, para mais um dia. E nesse dia o Senhor pode te surpreender. A palavra do Senhor ela é riquíssima. O Senhor fala: não andeis ansiosos, não andeis preocupados com coisa alguma. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para a pastora Terezinha, que está aqui. Pastora, não fique ansiosa por coisa nenhuma. Eu cuido da casa. A casa não é sua, a casa é minha. Quem mantém a casa, quem mantém a obra é o Senhor. Então eu não devo me preocupar com isso. Eu devo fazer a minha parte. Aquilo que eu não posso fazer, quem vai fazer é o Senhor. E os discípulos, diante daquela situação, quando o Senhor, no verso 4, o Senhor pergunta a eles, né? E eles respondem mais, os seus discípulos lhe respondem: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eles olham para Jesus e perguntam: quem aqui tem a quantidade de pão? Tem porventura padaria aqui no deserto? Quem poderá saciar a fome dessa multidão? Então Jesus faz uma outra pergunta: quantos pães vocês têm? Responderam 7. Jesus sabe que nós temos, meus irmãos. Na primeira multiplicação, o menino vai e deposita nas mãos dos discípulos, que é levado até Jesus, e Jesus apresenta aqueles elementos com gratidão a Deus por eles existirem. Deus vai fazer um milagre em cima daquilo que existe. E Ele sabe o pouco que você tem. Parecia insignificante 7 pães e alguns peixinhos, mas é colocado na mão do multiplicador. Mas o multiplicador não multiplica nada antes de abençoar. Se Jesus, a qual nós servimos, Ele dá graças ao Pai por tudo, Ele agradeceu o Pai por aqueles elementos chegar nas mãos dEle e aí Ele operar o milagre. Eu não sei o que você tem para entregar a Jesus hoje. Talvez você ache que é pouco, mas o seu pouco entregue nas mãos do Senhor, Ele vai agradecer e vai acontecer o milagre. Talvez é pouca força, é pouca esperança, é pouca fé, mas a mão dele é suficiente
para a situação ser mudada. O lugar era deserto, tinha uma multidão que não só estava faminta, mas uma multidão que provavelmente tinha suas dificuldades físicas, espirituais, conjugais, emocionais, mas o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes já tinha nesses 3 dias operado muitos milagres. Agora ele precisava operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para fortalecer fisicamente esse povo que teve com ele, para que eles voltassem para casa sem desfalecer pelo caminho. O Senhor não vai permitir que nenhum de nós desfaleça pelo caminho. Nós temos nos alimentado dele, temos recebido dele a porção diária, e essa porção é que nos fortalece. Ninguém aqui vai desfalecer pelo caminho, porque ele está nessa manhã nos alimentando. E Jesus, como sempre foi ordeiro, desordem não é coisa de Deus, tá, meus irmãos? Todo lugar que tem desordem, Deus não está habitando na desordem. Satanás, que é bagunceiro, desordeiro, destruidor, como nossa irmã falou nesta manhã, a missão dele é matar, roubar e destruir. Essa missão só sucedeu porque ele deixou de ser adorador. Ele estava lá no céu com a missão de adorar. Ele não quis, ele começou a querer ser como Deus. E todas as vezes que a gente quer se colocar no lugar do adorador, atrair a glória para nós, nós atraímos maldição para a nossa vida. Nós não nascemos para ser adorados. O único que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração é Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. A Ele nós nos rendemos, a Ele nós adoramos. Então Lúcifer, ele quis tomar o lugar de Deus. Quantas pessoas aí querendo tomar o lugar de Deus? Mas atrai maldição para si. Quando a gente quer tomar o lugar que é do Senhor, trazer a glória para nós atraímos maldição. Então tinha toda uma condição ali propícia. Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que aquilo que nós estamos vivendo é o nosso fim. Não! Se a gente for diante de Deus entregar aquela situação de caos, é a situação propícia para a manifestação da glória de Deus. Então nós vemos aqui o cuidado de Deus com aquele povo. E como Jesus é ordeiro, ele manda que todos se assentem, esperem um pelos outros. A bênção é de igual modo para todos. Eu não preciso ter pressa, eu preciso esperar a manifestação, eu preciso esperar a minha vez. E Jesus pega aqueles elementos da graça e agora ele põe quem para trabalhar? Os discípulos. Como nossa irmã Jaque falou que nessa manhã, todos nós temos dons e talentos, e todos nós temos uma chamada. E ali os discípulos, eles vão exercer o que? O trabalho, a chamada. Eles pegam aqueles pães e distribuem ordeiramente sobre todos. Todos comem, se satisfazem, se saciam e sobra 7 cestos, sobeja, e o Senhor entrega na mão de quem trabalhou, que foi os discípulos. Ou vocês acham que o nosso Jesus, ele não cuida daqueles que trabalham para ele? Cuida. E o cuidado e a fidelidade dele é grande. Então saia daqui nesta manhã crendo que aquele que saciou a multidão através daquilo que foi entregue nas mãos dele, ele vai fazer na sua vida também. Aleluia, porque ele é maravilhoso. E nessa segunda multiplicação, o texto diz que tinha cerca de 4.000 homens. Até mesmo porque naquela época não fazia o censo de mulher nem de criança, né? Os homens que eram contados. Mas Jesus veio, né, para cumprir a lei. E a lei foi cumprida nele. E por causa da lei, hoje nós mulheres, crianças,
todos estamos em pé de igualdade diante desse Jesus, desse Deus maravilhoso. Ele não faz acepção de ninguém. Nessa manhã Ele quer trazer restauração à sua vida, Ele quer trazer restituição, mas Ele quer a sua entrega no meio desse deserto. E você não é mais um na multidão. Muitas vezes a gente acha que a gente é só mais um. Não. Ele conhece a nossa história. Ele sabia que muitos tinham vindo de longe. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe tudo a seu respeito. E nessa manhã Ele está aqui como abençoador, como aquele que quer nos despedir seguros, alimentados e abençoados, para que não venhamos desfalecer pelo caminho. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, a minha devocional dessa manhã. O Senhor me deu quando eu cheguei aqui na casa dele nessa manhã, e Ele falou: reparta com o meu povo. Então leva a porção para o seu dia, amém?